essa criançada do ministério com crianças lindas, maravilhosas, preciosas. Eu já pedi por carta escrita, não saí daqui, viu, William? Eu falei para eles, gente, fica aqui para a gente cantar uma canção com essas crianças. A gente está louvando aqui junto com essas crianças, porque se tem um louvor bacana, é o louvor da criançada, gente, é o louvor da criançada. Ou não, 9. Então vamos orar. Vamos orar, né, Yasmin? Você quer ir orar, Yasmin? Está com essa carinha aí, olha. Lindinha. Então vamos orar. Ô, Elizabeth, você quer orar também? Então tá, então depois da Yasmin você ora, tá? Vamos fechar os olhinhos, Papai do céu, muito obrigado, Deus. Agradeço por esse dia, que esse dia seja abençoado pelo Senhor Deus. Agradeço pelos adultos, agradeço pelas crianças das escolinhas, agradeço pelos pastores, pelos pais. Em nome do sangue do Senhor, amém. Amém, Jesus, muito obrigado pelo nosso dia e amém. Amém? Fala um amém bem gostoso. Amém. Uhul! Vai aplaudir aí, que bacana. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Bacaninhas, bacaninhas, lindinhos. Fala, Manu. Amém. Preciosa. Ó, pessoal, nós estávamos falando do dízimo ali, né? Estamos deixando os últimos envelopes terminarem, mas preparamos aqui um envelope de dízimo lindo, maravilhoso, que está com as cores da comunidade, né? E também já está inserido aqui o QR Code, porque hoje praticamente ninguém anda com dinheiro, então já tem o QR Code, você pode fazer a sua transferência eletrônica. Deixa eu utilizar esse tempinho aqui para te explicar algumas coisas que algumas pessoas ficam me perguntando. Pastor Carlinhos, é preciso especificar lá, quando possível, né, que é dízimo, oferta? Sim, por quê? Vou te dar uma razão muito básica para isso. Por quê? Porque todos os dízimos que nós recolhemos na comunidade, a igreja é dizimista também. Ela entrega aquilo que a Bíblia chama de o dízimo dos dízimos. Então nós fazemos a soma no mês de todos os dízimos que entrou. Vamos pensar lá que entrou 50 mil de dízimos. Todos os dízimos que entrou, um desses. Mais, Senhor. Mas vamos pensar, né? Que coisa, 50 mil. O que a gente faz? 5 mil reais. A gente envia para um fundo que é destinado para implantação de igrejas, sustentação de missionários nas nações e várias outras coisas que são destinadas para a missão e a propagação do Evangelho. Então, a igreja é dizimista. Aí, se você não especifica o que é, a gente não sabe se foi dízimo, se foi oferta. Entender? Quanto ficou claro isso aqui? Então, quando for um dízimo, especifica. Outra coisa, por exemplo, tem pessoas muito generosas e elas dão lá, vamos supor, R$1.000 de oferta. Eu penso que é um dízimo, ela não especificou, penso que é um dízimo, né? E aí não é um dízimo, é uma oferta. Entende isso? Então é muito importante que você especifique, quando possível. Se não for possível, não tem problema. Mas quando possível, você especifique se é um dízimo, se é uma oferta, por causa da destinação de cada um desses elementos. Nós estávamos falando na semana passada sobre esse chamado extraordinário, não terminamos. Eu vou passar rapidinho aqui, mas só dar as introduções que eu dei na semana passada, em relação a algumas questões que eu quero reforçar com a igreja. Primeiro, sobre a nossa nação. Nós precisamos orar pela nossa nação, principalmente esse ano, irmãos. Precisamos orar, precisamos interceder pela nação brasileira. Sabe, eu no ano de 2024, se não estou enganado, ou foi o ano passado mesmo, não sei. Paulo Guedes esteve aqui em Araguari. Quem que se lembra? Foi o ano passado? Acho que foi em 2024. Foi o ano passado? Quem me falou? Foi o ano passado. O Lucas está me falando aqui, foi o ano passado. Você foi, Lucas? Você foi na palestra dele? Ele falou assim, ó. Ele disse assim, gente, esse ano nós estamos vivendo, é um ano de resiliência. Ele explicou tantas coisas. Eu acho bacana demais, gente, o Paulo Guedes, porque
ele explica economia, que eu e você entendemos. O homem é expert em economia. Você imagina se ele começasse a usar aquelas palavras rebuscadas ali? Eu estava perdido naquele lugar, eu ia assim, entrar ali vazio e sair mais seco ainda. Mas ele explica economia, que dá vontade de você fazer economia. Dá vontade de você fazer economia. E ele vai explicando ali e tal. E ele falou assim, gente, esse ano é o ano da resiliência. Eu sei que não está fácil para você, resista. O ano que vem. Aí, irmãos, eu tenho certeza, eu acho que ele não é crente, penso que não. Mas ele liberou uma palavra profética. Ele falou assim, o ano que vem será o ano da mudança na nação brasileira. Você crê nisso? Eu creio, irmão, nós precisamos crer. Irmãos, nós somos chamados de o povo da fé. Se tem algo que nós precisamos, é crer. É crer. O apóstolo Paulo diz que o amor tem que ser nossa maior marca. O amor tem que ser nossa maior marca. Você sabe que inserido no amor está a fé. Olha as qualificações do amor, uma lista de qualificações que o apóstolo Paulo fala. Diz assim, ó, o amor, tudo sofre, que mais? Tudo crê, tudo espera e tudo suporta e jamais acaba. Mas olha só, tudo sofre e que mais? Tudo crê. O amor é crédulo. O amor é crédulo, ele não é incrédulo. O amor é crédulo. Você tem um camarada cheio de fé, o tal do amor. E você sabe que Deus é amor. Então o povo de Deus tem que ter essa marca. Pastor, está tão difícil. Está tão difícil, eu sei, irmãos, está difícil, porque afeta todo mundo. Mas nós precisamos orar pela nação brasileira. Não é orar por partidos políticos, não é orar, sabe? É orar pela nação brasileira. Porque tem muita gente que às vezes está sem enxergar. E aquilo que eu falei para vocês no começo da minha fé, eu estava ali obtuso. Eu era obtuso, eu era crente, eu estava na igreja, mas minha cabeça estava obtusa. E as pessoas falavam, não adiantava. Então, nós precisamos orar para que Deus fale ao coração de cada um de nós. E nós possamos ver a mudança da nossa nação. Então, creia na nossa nação. Eu comecei a dar alguns exemplos, né? Essa professora, que ganhou o prêmio de maior influência no mundo inteiro na educação, é brasileira. Prêmio de maior influenciadora na educação no mundo inteiro é brasileira. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso, irmão? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ó, Débora Garofalo. Muitos trocam o nome dela, aquele Garofalo. E é difícil, mas eu escutei ela falando o nome dela. Aí eu falo certinho, ó, Garofalo. Débora Garofalo. Nós vamos falar sobre ela no final da reunião aqui. Nós vamos passar um videozinho sobre ela. Vamos lá, uns 4 minutinhos. Essa cientista, nesses dias o Lucas tocou no nome dela comigo, eu falei assim, eu vou pesquisar. Essa cientista está fazendo uma pesquisa, irmãos, e essa pesquisa já está sendo colocada, como é que as pessoas, né, como é que fala aquele negócio? Passa por, me ajuda aí, gente, passa pelas, até ser aprovado, como é que fala? Os testes lá, né, está sendo testado em gente agora, né, Lucas? Em gente, e o sucesso é extraordinário. E aí o Lucas até me falou assim, olha, você já viu a proteína lá? A proteína é uma proteína, tem, parece que é polilaminina, parece que é um negócio assim, um aminoácido, uma proteína, um negócio assim. O formato dela, né, Lu? Depois você pesquisa, olha lá, você põe lá na internet assim, ó, polilaminina, e vê a figura dessa polilaminina, e depois você comenta comigo, não vou falar não, depois você me fala aí. Outra, olha, esse rapaz norueguês, gente, semana passada eu falei assim, gente, ele é norueguense. Norueguês foi forte demais. Ele é norueguês, mas a mãe dele é brasileira. E ele era um dos prováveis, como foi, né? Campeões das Olimpíadas de Inverno. Mas ele falou assim, não, eu vou disputar pela minha outra nação, que é o Brasil. Veio aqui, regulamentou a nacionalidade dele brasileiro, falou assim, eu posso disputar as Olimpíadas de Inverno pela minha nação brasileira? Pode. Irmãos, a primeira medalha de ouro das Olimpíadas de Inverno não é nem bronze, nem prata, é ouro. Dá mais um aplauso para Jesus aí. Demais, né? Demais. Pastor Carlinhos, por que o senhor está contando isso? Porque é gente que ama o Brasil. Está na Noruega, gente.
Uma das nações de maior índice educacional do mundo, prosperidade, tudo mais, nação do primeiro mundo. Amo o Brasil. E nós estamos aqui e só falamos mal. Por isso que eu cito assim, exemplos assim. Outra pessoa que eu falei, né, nosso irmão Edmilson, eu falei só à noite. O irmão Edmilson, ele foi disputar o campeonato de pesca, irmãos, do estado de Goiás, com os caras profissional. E ele dizia para o parceiro dele assim: nós vamos ganhar esse prêmio. O parceiro dele, anos na pesca, ria dele, falava assim: não, Edmilson, calma. E o Edmilson falava assim: nós vamos ganhar, nós vamos glorificar o nome de Deus. E o parceiro não era da igreja, não é da igreja ainda. Nós vamos fazer uma casa de paz lá no parceiro dele. Dizia assim: não, Edmilson, calma, tal. Não, tem certeza, Deus vai nos dar o primeiro lugar. Ele falou assim: Edmilson, deixa eu falar um negócio para você. Se a gente ficar entre os 20 primeiros, eram quase 150 embarcações. Se a gente ficar entre os 20 primeiros, isso aí é para celebrar, assim, para se alegrar. Edmilson falou: estou te falando, rapaz, nós vamos ganhar o primeiro lugar. Aí o camarada estava lá com o microfone: primeiro lugar. Ele citou o nome da equipe, irmãos. Eles foram primeiro lugar, para a honra e glória do Senhor. Você pode dar mais um aplauso ao nosso Deus? Ah lá, ó. Glória a Deus. E por que eu peguei o exemplo do Edmilson? Porque nós vamos falar de chamado. E você sabe que os maiores apóstolos de Jesus, o que eles eram? Pescadores. Gente simples. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E aqui uma atitude. Está lá, ó. Atitude é tudo, Lucas. Atitude é tudo. Lá vai o João Lucas, a mãe dele, né? A Tirene, o Benício. Eles vão lá para o aeroporto em Uberlândia buscar a tia, que ia chegar. Ela estava chegando aonde? Estava chegando nos Estados Unidos. Vão lá buscar a tia, vão lá no aeroporto de Uberlândia. E o João Lucas olha e fala assim: olha lá o Nicolas. E a Luciana fala assim: que isso, menina, vai de ser bobo. Me dá o telefone, me dá aqui, eu vou tirar uma foto com o Nicolas. Vou tirar uma foto com o Nicolas. E ela olhou e era o Nicolas mesmo, gente. Era o Nicolas mesmo. Ele correu lá, tirou uma foto com o Nicolas. Aí, irmãos, quando uma pessoa vai, desbrava, é pioneira, as outras vão atrás e falam assim: agora eu quero também, agora eu quero também. Aí lá vai Tirene tirar foto, né, o Benício tirar foto, tiraram tudo foto lá com o Nicolas. Aí eu coloquei aqui: atitude é tudo. Nós precisamos de atitude. Nós precisamos de atitude. Eu fico pensando, se fosse na minha época, estava nem aí para Nicolas. Eu queria mais ver o vocalista do Nirvana, queria mais o baterista do Scorpions. Eu queria mais, sabe, aplaudir ali o Renato Russo, a galera do Titãs. Se fosse essa galera da pesada, eu falava: quero tirar uma foto, quero tirar uma foto. Mas sabe o que Deus está fazendo? Levantando uma geração. Levantando uma geração que busca referenciais de verdade. Olha esse menino aí, ó, que é o Nicolas. Estou falando do João Lucas, esse menino que é o Nicolas está fazendo um estrago. Tem hora que ele faz coisa que extrapola mesmo, porque ele não vinha, irmãos. Eu acho que ele tem 30 e poucos anos. Quantos anos? 29 anos. 29? Jesus amado, novo. E às vezes as pessoas exigem dele a experiência de uma pessoa de 60, 70 anos. Não. Mas está fazendo pela nação brasileira mais do que muitos outros fizeram. E eu fico assim, eu fiz questão de colocar isso aqui porque ele está inspirando outras gerações. Se fosse eu, queria tirar foto, era com essa galera aí da pesada. Está aqui o João Lucas falando assim: eu quero tirar uma foto com ele. O Nicolas me inspira. Ele vai fazer diferença e eu vou fazer diferença também. E atitude é tudo, né? Atitude é tudo. Muitas pessoas podem ter visto o Nicolas lá, querido, desejado, tirar uma foto com ele. Mas o João, né? Então uma geração que tem atitude: me dá o celular, eu vou tirar foto. Que avança, que não retrocede, que enfrenta, que vai. Eu creio nessa próxima geração. Só você que crê comigo, dá mais um aplauso bem forte aí para Jesus. Eu creio, sabe, eu creio nessa geração. Terminando, irmãos, olha aí um referencial para nós nos inspirarmos, para a gente dizer assim: olha, tem uma luz no fim do túnel. É limitado, é imperfeito, é gente como a gente. Ele próprio fala nas pregações dele, porque ele é pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo.
Fala, gente, eu sou limitado, eu sou feito de carne e osso, eu tenho problemas. Ele falando sobre tentação, ele falou assim: irmãos, cuidado, nosso coração pode desejar o que Deus não deseja nos dar. Sonda seu coração, deixa Deus no controle da sua vida, sabe? E esse homem de Deus que está ali, ele está proclamando para a nação brasileira: vamos lutar, vamos crer. Às vezes a mudança não será amanhã, irmãos, mas nós não podemos largar a instrumentalidade que Deus tem nos dado, os dons que Deus tem nos dado, a capacitação que Deus tem nos dado. Não podemos abandonar. Você sabe muito bem, melhor do que eu, a historinha lá do beija-flor, que a floresta pegava fogo e os bichos, perna para que te quero, e todo mundo correndo, o elefante falou para o beija-flor: o que você está fazendo aí no riacho? Eu estou enchendo meu biquinho de água. O que você vai fazer com isso? Eu vou jogar lá no fogo, para apagar um pouco do fogo. Você está louco, você não vai conseguir nada, e ainda você vai morrer. Ele falou assim: pode ser que isso aconteça, mas se todos nós nos juntássemos, jogássemos água, tirássemos a água aqui do riacho, e jogássemos lá, certamente nem toda a floresta seria incendiada. Isso envergonhou todos os bichos. Sabe, um beija-flor pode fazer diferença, você pode fazer diferença. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque quando essa passagem de Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre chamado, nós já falamos sobre isso, eu vou passar um pouquinho mais para frente. Ele está falando aqui que na nossa vocação não existem muitos que estão qualificados como sábios, poderosos e nobres, não porque Deus não queira. Poxa, isso é o desejo de Deus, alcançar todas as classes do mundo todo. O problema é que os sábios, os poderosos e os nobres, eles têm uma dureza de coração, uma vacina contra Deus, por causa da arrogância do seu coração. Deus quer contar com eles, mas não pode contar com eles. Neemias capítulo 2, se eu não estou enganado, verso 5, quem pode abrir essa passagem? Eu não sei se capítulo 2 ou capítulo 3, vamos procurar primeiro no capítulo 2, verso 5, vê se fala lá dos tecoitas. À direita deles construíram os de Tecoa, vê se é isso. Não sei se é o capítulo 2 ou capítulo 3, pode ser o capítulo 3, verso 5, o versículo, quase certeza que é o verso 5, fala dos tecoitas. Quem achou? Cadê o microfone? Aqui, ó. É o capítulo 3, é o verso 5, por favor, João, passa ali para alguém que está com a Bíblia aberta, aqui eu acho que aqui na frente. Presta atenção nessa passagem. Neemias convoca o povo todo. Deixa eu só contextualizar aqui, Cíntia. Neemias convoca o povo todo. Estava tudo em ruínas. Ele fala assim: gente, vamos reconstruir as muralhas. Do jeito que está, os inimigos entram e saem a hora que eles quiserem. Vamos reconstruir as muralhas. Chamou o povo todo. Aí quando chega no verso 5, ele chama uma classe de pessoas que é de uma cidade pertinho de Jerusalém, chamada Tecoa, essa cidade. Em homenagem a Tecoa, um homem que a fundou. Chama eles, fala assim: nos ajuda aí. E os tecoitas foram. Os tecoitas falaram: olha, isso vai ser bom para nós, vamos lá, vamos abraçar. Só que tem um detalhe no versículo, presta atenção nesse detalhe. Vai lá, Cíntia, lê para nós. Os tecoitas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Os seus nobres não se submeteram. Os tecoitas foram trabalhar, mas na cidade, quem que ficou? Os nobres. Os nobres não quiseram sujar as mãos. Deus quer usar, irmãos, todas as pessoas. Ele quer usar os sábios, Ele quer usar os poderosos, Ele quer usar os nobres. O problema é que os sábios se acham sábios demais, os poderosos se acham praticamente deuses, e os nobres, eles têm um terno da Giorgio Armani, e quando Deus fala para eles assim: prostra, clama a mim, se ajoelha, eles falam assim: vai sujar meu terno. Aí eles não se ajoelham. Quando Deus fala assim: clama a mim, com lágrimas, aí eles falam assim: ó, não posso, porque vai estragar a maquiagem. Então é isso. Não é que Deus não quer, não é que Deus não deseja usar os sábios. Imagina se nós tivermos aqui no nosso meio pessoas intelectuais, sábias, capazes de uma intelectualidade profunda. Sabe por que não estão aqui? Porque são arrogantes.
não conseguem conversar com uma pessoa que tem menos entendimento do que eles e tratar essas pessoas com nobreza, com prestígio, com humildade. Não consegue. A arrogância sobe no coração deles. Então é assim, jovens, vocês que estão estudando, quantos jovens entram na faculdade, começam a aprender daqueles professores lá, tantas coisas, filosofias, tantas coisas ali, aqueles professores que falam tão bem, e depois volta para casa. O pai é um simples, é uma pessoa simples, a mãe é uma pessoa simples. Às vezes o pai pode até ter, às vezes até uma condição até boa, mas porque ele suou, porque ele pagou um preço, ele ralou, ele cavou a terra para estar naquela posição. Mas o filho entra numa faculdade de medicina, de direito, entra numa faculdade aí, olha, e volta para casa e desdenha dos pais, pensa que tem o rei na barriga. Sabe, jovem, trate bem os seus pais. Você sabe daquela história que o pai, ele arrumou tudo para ir na formatura do filho, entrou, um terninho simples, tinha um rasgadinho assim, o filho ficou com vergonha dele, pegou ele e falou assim: pai, fica sentado aqui nessa mesa aqui, fica aqui, depois eu te atendo. E o pai ficou lá esquecido, irmãos, ficou lá esquecido, porque é assim que acontece, é assim que o diabo faz com essa geração, porque isso é pertinente ao diabo. O que fez ele cair do céu foi a arrogância, o que fez ele cair do céu foi a sua prepotência, a sua arrogância. Então Deus quer usar. O que Deus não conta com essas pessoas é por causa da impossibilidade de alcançar os seus corações. Aí o que Deus faz? Eu vou passar mais rápido aqui. Aí o que Deus faz? Aí o que Deus faz? Aí Deus faz isso aqui, ó. Deus faz isso aqui. Deus aposta no oposto. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: Deus aposta no oposto. Todos juntos: Deus aposta no oposto. É isso que Deus faz. Sábios, onde vocês estão? Não. Poderosos, onde vocês estão? Nobres, não queremos nos envolver. Então Deus fala assim: então tá, então eu vou escolher quem, gente? Os loucos. Aí Deus pega um Fabinho da vida. Pega a história do Fabinho para você ver, irmãos, antes. Marquinho da vida, Aí ele fala assim, ó: já me acharam aqui. Já me acharam aqui. Né, Leandro? Te pega também, né? Certinho, era certinho. Nada, era todo mundo doido, irmão. Umas pessoas assim, noiadas. Pega assim. Pega assim. Pega o Zezinho e a Eliane. Você fala: o que tem o Zezinho e a Eliane? Irmãos, a família do Zezinho e a Eliane estava destruída. Falaram aqui semana passada. Destruída. Família em ruínas. Em ruínas. Aí Deus pega os loucos, né? Olha o Cleiton lá. Né, Cleiton? Quem não te conhece que te compra, rapaz, né? Pega os Cleiton da vida. Por quê? Porque os sábios estão ocupados demais, irmãos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Aí Deus, de vez em quando, ele pega um sábio e faz ele louco para servir a ele. Porque essa passagem de Paulo aqui, você sabe muito bem, né? Antes de nós falarmos dos sábios, o que mais? Qual que é a segunda classe que ele escolhe? Os fracos para envergonhar os fortes. Aí chega um menino na batalha, irmãos, fala assim: o que esse gigante está falando aí? Ele está dizendo que alguém quiser lutar com ele, é só encarar ele. Quem vencer, vence a guerra. Mas como assim? Ele está blasfemando o nosso Deus, vocês não fazem nada? Aí alguém chegava para ele e falava assim: fica quieto, menino. O irmão dele falou assim: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas do papai? O que você está? Não estou fazendo nada, eu só estou perguntando. A Bíblia diz que Davi chegava para outro e falava assim: o que esse homem está fazendo, gente? Ele está falando isso. Mas ele está blasfemando o nosso Deus, vocês não vão fazer nada. Até que uma hora ele falou assim: fala para o rei que eu vou lutar contra esse gigante. Aí todo mundo olhou para ele e falou assim: menino, o que é isso? Fala para o rei. Irmãos, ele tinha tanta convicção, tanta fé, que eles falaram para o rei. Eu fico pensando, eles chegando para o rei e falando assim: tem um menino aí que diz que quer lutar. E aí alguém deve ter falado para o rei assim: vamos deixar ele lutar, porque está ficando vergonhoso. Ninguém quer lutar com esse gigante, vamos deixar ele lutar, e se ele perder, a gente disputa lá de qualquer jeito, vamos ver o que a gente faz.
Porque do jeito que está, ninguém quer enfrentar esse gigante. Tem esse menino, aliás, irmãos, ele não é só fraco, ele é louco também, sim ou não? Deus escolheu Davi porque ele era louco e fraco, ele era as duas coisas juntas. E o Davi vai lá, e o Saul fala assim: tá bom, deixa eu te preparar aqui. Bota lá a armadura dele, o capacete, a lança, a espada, o escudo. Pode ir, meu filho, agora você está preparado. Ele andava, irmãos, aí vai cair, aquele negócio pesado. Ele falou assim: não, meu rei, o senhor não leva a mal, não, mas eu vou lutar com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. O que você tem nas mãos? Um cajado e uma funda aqui, ó. Eu vou colocar uma pedra, um estilingue da época. Vou colocar uma pedra e derrubar esse gigante. Aí o Saul já ficou preocupado, falou assim: esse trem não vai dar certo. Não vai dar certo. Irmãos, o que matou Golias não foi Davi, não foi a funda, não foi a pedra. O que matou Golias foi o Deus de Davi, que estava sobre ele. O Deus de Davi poderia usar qualquer soldado, sim ou não? Qualquer soldado. Mas não tinha gente louca demais e nem fraca demais para enfrentar aquele gigante. Porque todos, entendendo que pouco poderiam perder, ia ferir, não eles, mas o orgulho deles. E Davi falou: não estou nem aí para o meu orgulho. O que Davi estava preocupado? Com o orgulho dele? Ele nem tinha orgulho com o nome dele, nem tinha nome, ninguém conhecia aquele menino. Ele estava preocupado, porque aquele gigante estava blasfemando o seu Deus, aquilo doía dentro dele. Blasfemando o seu Deus. Deus não escolhe só os loucos, Deus não escolhe só os fracos. Deus, que ele escolhe também? Terceira classe. Aí ele vai lá e pega os humildes. Para quê, gente? Aqueles simplesinhos. Não é só pobre financeiro, porque tem muita gente pobre financeiramente que é mais arrogante do que rico. Não é isso. É humilde. Quando Jesus fala assim, os pobres de espírito, é humildade de coração. Pobres de espírito é humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E Deus vai lá e escolhe. Vai acabar a bateria. Não tem jeito, irmão. William, socorro, William. Ali, ó, tá ali, ó, o carregador. Vê se você coloca naquele plug que tem aqui, ó, pertinho aqui. Ai, papai, acabar as baterias. Os humildes. Deus escolhe os humildes para envergonhar quem? Os sábios. Para envergonhar os nobres, aqueles que são ricos, aqueles que são poderosos. Eu quero assim refletir com vocês sobre isso. Um dia tinha um homem arrogante demais, chamado Saulo. Saulo. Até no encontro nós colocamos um título: Saulo religioso. Porque ele era religioso, ele pensava estar servindo a Deus, mas ele estava atolado de arrogância, prepotência. Aí ele viu um jovem pregando, Estevão, e ele se levantou com tanta arrogância que ele se levantou para matar aquele rapaz, o Estevão. O Estevão era um servo de Jesus. E no momento que Estevão está morrendo, Estevão olha para os céus e fala assim: Senhor, perdoa todos esses que estão fazendo isso comigo, perdoa-lhes. Ele fez a mesma coisa que Jesus fez na cruz. Estevão liberou perdão sobre eles e morreu. Passado um dia, irmãos, esse homem arrogante, Deus passa uma rasteira nele, ele cai do cavalo, ele fica cego, ele tem que ser levado pelas pessoas para dentro da cidade, porque ele não enxerga nada, um palmo na frente dele. E Jesus fala para ele: você está perseguindo a mim. E ele é arrebentado por dentro, ele não sabia que estava perseguindo o Deus que ele amava. Deus fala para ele assim: ó, fica tranquilo, eu vou preparar você. Você vai pregar para os nobres, você vai pregar para os sábios, você vai pregar para reis. E naquele instante, irmãos, Deus vai forjando o caráter de Saulo, ao ponto que em um determinado momento eles não chamam mais ele de Saulo, eles chamam ele de quê? De Paulo. Porque a palavra Paulo significa aquele que é pequeno. Várias vezes nas cartas dele ele fala assim: ó, eu sou o menor dos apóstolos. Gente, ele fazia 1000 vezes mais do que qualquer outro apóstolo de Jesus, mas ele dizia assim: eu sei meu lugar, eu sou o menor dos apóstolos. Em outra passagem ele dizia assim: olha, eu sou o menor de todos os santos. Ele não é só o menor dos apóstolos, ele fala assim: de todos os irmãos da igreja, todos os irmãos da igreja, quem era Guarim, Uberlândia, no mundo inteiro, eu sou o menor. Ele escrevia nas cartas dele: eu sou o menor. Sabe por que eu sou o menor? Porque eu nem devia ter sido convertido.
Deus devia ter me mandado direto para o inferno, porque eu persegui a igreja de Jesus. Eu nem devia ter sido chamado de crente, convertido, mas a graça de Deus me alcançou. Mas eu sei o meu lugar, eu sou o menor dos santos. Mas por fim ele escreve para Timóteo, ele fala assim: eu sou o maior, Timóteo. Finalzinho da vida dele ele escreve: Timóteo, eu sou maior. E Timóteo espanta, né? Maior do que? Eu sou o maior dos pecadores. Irmão, se o apóstolo Paulo escreveu que é o maior dos pecadores, o que sobra para mim e para você? O que sobra para nós? Dá uma olhadinha no currículo desse homem. E ele escreve: eu sou o maior dos pecadores. Eu quero que nós assistamos o vídeo, né, da Débora. Pedir para o pessoal lá, não tem mais tempo para a gente falar mais sobre isso aqui, mas está de bom tamanho. O recado já foi dado. Eu quero que a gente assista e faça uma oração aqui no final. Videozinho de uns 4 minutinhos. Vai contar um pouquinho do projeto dela, que levou ela a ganhar o prêmio de maior influenciadora na educação no mundo todo. E aí esse vídeo aqui vai ser compartilhado aqui. Eu vou fechar aqui, William, para liberar lá o data show. Aí o pessoal da projeção, aqui eu já desliguei o programa aqui. O pessoal da projeção vai passar o videozinho para nós e a gente vai fazer uma oração no final aqui. Conseguiram, gente? Eu coloquei para vocês aí, pessoal da projeção. Vê se tem como. Vamos tirar aqui para ficar mais fácil. Pessoal, me ajuda aqui. Para eles da proposta de trabalho, eles não tinham consciência. Professora, robótica. Robótica é para um aluno de escola particular. A gente não tem essa capacidade de aprender. Isso me doeu muito. Você ouvir do seu aluno que ele não se acha capaz de aprender algo. Coloquei na minha cabeça assim, essas crianças não vão só aprender a robótica, eles precisavam aprender a interagir com a comunidade. Mudar a vida dessas crianças, transformar a vida dessas crianças, é a minha luta. É a minha luta na educação. Agora é o momento que nós vamos sair juntos, tá? Pronto? O que eu tentei fazer foi jogar um problema para eles. O problema existe, é o lixo na comunidade. Como vocês vão resolver o lixo usando a robótica? Então, a gente está colhendo um pouco de reciclagem para a gente reaproveitar e trabalhar muito com robótica. Garrafa, pote, papelão. Eu falei, olha, com esses materiais que vocês têm, nós vamos fazer robótica. Ela traz oportunidades novas, ela traz outras ideias, ela abre os horizontes, ela amplia o mundo desses meninos e meninas. Ela mexe com ferro de solda, mexe com furadeira. Então, é um trabalho de criatividade, de inventividade, mas também de exercício do pensamento científico. E eles ficaram encantados. Primeiro com a possibilidade de criar um objeto. E eles se descobriram como criadores e como produtores, e não somente como usuários da tecnologia. Acho que é uma realidade pesada para mim, ver o tráfico. Eu disse que eu não queria isso para minha vida. A gente
passa por dificuldades constantes, mais do que as outras pessoas. Então, tipo, a gente se prepara com o psicológico, eu acho que um pouco maior, que é uma luta muito grande. Eu acho que a aula dela tem alguma coisa que faz a gente confiar em nós mesmos. Então ela é uma professora maravilhosa, porque ela indica nós a fazer várias coisas diferentes. A robótica é uma coisa maravilhosa, onde a gente fica impressionado com o que a gente faz, que a gente tem capacidade de fazer e a gente tem capacidade de pensar também. A escola é transformadora a partir do momento que eles começaram a ver, eles realmente estavam impactando a comunidade. Eu me sinto honrada por eles terem acreditado na minha proposta. Não é essa situação de extrema pobreza que pode decidir a vida deles. A vida deles foi muito difícil até aqui, graças à educação, ela foi transformada. E feliz por fazer parte dessa caminhada com eles. Isso para mim é ser professora deles. Bacana. Isso aí foi um prêmio que ela ganhou, se eu não estou enganado, em 2021. Ela ganhou esse prêmio aí, terminou já. Ela ganhou o prêmio de professora global de tecnologia, e agora ela ganhou como, ela não ganhou, ela foi premiada, mas agora ela ganhou em primeiro lugar como professora influencer, maior professora influencer da educação no mundo todo. É brasileira, é gente que faz. Nós precisamos acreditar na nossa nação. Quero que você dê um aplauso bem forte ao Senhor. Nosso Deus acredita nessa nação. Obrigado, Jesus, obrigado. Sabe, irmãos, eu quero que você fique de pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos para você refletir sobre isso que nós falamos aqui nessa noite. Não se distraia com nada agora. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Por que eu fiz questão de puxar esse exemplo da professora Débora aqui para nós? Há uma conexão no que ela faz com aquilo que Deus, que Jesus fez comigo, com você, há 2000 anos atrás. Pastor Thomas, um pastor dos Estados Unidos, que pastoreava junto com outro americano a comunidade cristã de Curitiba. Na final da década de 80, eu estava participando de um congresso em Brasília, e ele deu uma palavra e falou mais ou menos essas expressões, que aquilo mexeu tão forte comigo, que marcou meu ministério até hoje, certamente o marcará por todos os outros anos que Deus queira me usar. Ele disse assim: enquanto os nobres, os poderosos, os sábios, eles passeiam nos grandes centros da nossa nação, eles habitam nos palácios de Brasília, eles visitam os shoppings, os grandes shopping centers, para fazer as suas compras. O Criador dos céus e da terra, ele passeia no lixão da vida, e no lixão ele encontra a mim e a você. Pessoas desistidas, fechadas, amarguradas, feridas, traumatizadas. Ele encontra os loucos, os fracos e os humildes. Aqueles que não são, para dar a eles a oportunidade de ser, porque foi para isso que Deus te chamou. Ele vai até o mar da Galileia e chama um homem que estava desistido, que pescou a noite inteira e voltava com as redes vazias para casa, com uma preocupação no coração: como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou sustentar minha família, como que eu vou colocar pão na mesa? Aí Jesus entra no barco desse homem. Nessa manhã, Jesus quer entrar no barco do seu coração. Ele quer entrar no barco da sua vida. Só você pode permitir. Ele está à porta e bate. Ele diz para você: filho, eu posso entrar? Eu posso entrar no seu lixão? Eu posso entrar na sua história? Eu posso transformar aquilo que não presta
em algo para louvor e glória do nosso Deus? Nessa manhã só você pode abrir essa porta. E Pedro abriu essa porta. O nome dele era Simão, antes de conhecer Jesus. Jesus pregou do barco dele a uma grande multidão, e essa pregação certamente mexeu com Pedro, porque Jesus falou depois da pregação assim: Pedro, Simão aliás, Simão, vai ao largo mais fundo e lança as redes novamente. As redes já estavam limpinhas, elas iam se sujar. Ele virou para Jesus e falou assim: não, Senhor, eu pesquei a noite toda. Uma pessoa desistida. Olha, eu já tentei de todas as maneiras. Só que ele lembrou daquela pregação de Jesus e falou assim: não, mas espera aí, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E ele pega ali as suas redes. Certamente André, o irmão dele, era o seu parceiro. Eles colocam as redes dentro do barco, eles vão mais a fundo naquele mar, e nunca tirando os olhos de Jesus, ele lança as redes. E quando ele lança as redes, são tantos peixes, que ele precisa pedir ajuda para os colegas dele, que é Tiago e João, e diz para eles assim: venham aqui, senão o barco vai afundar, de tantos peixes que tinha. Quando ele chega na praia e olha para Jesus, ele fala assim: Senhor, afasta de mim, porque o Senhor não sabe a minha história. A minha vida é um lixão. A minha vida é um lixão. Se o Senhor se aproximar muito de mim, o Senhor não vai aguentar o odor, o fedor. É muito forte. As minhas revoltas, as minhas blasfêmias, as coisas que eu já falei sem pensar. E eu estou vendo aqui que o Senhor é santo. O Senhor é santo e não dá certo a gente caminhar junto, não. Jesus abraça ele e fala assim: vem comigo. Eu vou fazer de você, a partir de agora, pescador de vidas, pescador de almas, pescador de gente. Deus precisa de você. Deus está chamando você. Deus quer transformar o lixão em algo útil, para exaltação e louvor do seu santo nome. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Essa é a porta que só abre por dentro. E Jesus está pedindo para você: filho, eu posso entrar? Eis que estou à porta e bato. Se você ouviu a voz de Jesus, repita essa oração após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Talvez eu não seja contado como uma pessoa sábia demais, poderosa demais, rica demais, mas nessa manhã eu abro o meu coração e te recebo com toda alegria, para ser a morada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Me recebe nessa noite, nessa manhã, como teu filho, porque eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, para todo sempre. Amém. Olha, talvez nessa noite, nessa manhã, você fez essa oração e disse assim: Jesus, eu preciso de ti. E você escutou, olha, Jesus está falando durante toda a pregação. Ele está falando para você: filho, eu tenho um chamado para você. Vem comigo. Vem comigo. Sai desse lixão aí. E se você ouviu essa voz e fez essa oração, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Se tem alguém assim que fez essa oração, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? 2, 3 pessoas, tem mais alguém? Levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Você pode sair do seu lugar e vir à frente para que eu ore por você? As outras pessoas fiquem com os olhos fechados. Deixa eu falar outra coisa aqui com você. Talvez, pode continuar com os olhos fechados. Deixa eu falar com você, você vai prestando atenção. Chega bem pertinho aqui, vem cá, vem cá. Talvez nessa noite você sentiu que Deus está renovando o seu chamado. Renovando o seu chamado. Porque você estava se sentindo desistido, fraco, cansado.
Deus está renovando o seu chamado. Saia também do seu lugar, vem para cá. Só você que está sentindo esse chamado forte no seu coração, vem para cá também, que eu quero orar por você. Seja você quem você for, mesmo se for um pastor, não tem problema. Mas você nessa manhã, você entendeu que Deus está mexendo com você, tá? Provocando algo forte no seu chamado, renovando o seu chamado nessa manhã. Sai do seu lugar, vem para cá, porque a atitude de você vir para cá é uma atitude de dizer para Deus: eu recebo, eu quero para minha vida. Isso, pode vir. Isso. Então quero orar por vocês dois primeiros que vieram aqui à frente. Queria que vocês colocassem a mão no coração mais uma vez. E eu quero que vocês repitam isso comigo de novo. Fala assim: Senhor Jesus, o meu coração é totalmente teu. Eu não tenho muito para te oferecer não, mas a porta do meu coração está aberta para ti. Eu te recebo nessa manhã como meu Senhor, meu Salvador. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração. A partir de hoje eu sou totalmente teu. Amém. Deixa eu falar só com vocês dois, olha para mim. Essa é a oração mais importante que a gente pode ter feito na nossa vida toda. É a oração que convida Ele para ser o centro do nosso coração. Não significa que vocês são perfeitos, não significa que os problemas vão desaparecer, significa que Ele vai estar aqui agora, nesse coração, inspirando, fortalecendo, capacitando. E Ele não vai sair daí mais não, vocês creem? Não vai sair daí mais não, a não ser que vocês não queiram mais Ele na vida de você. Além disso, né, antes da gente pedir para vocês, dê o nome de vocês para a gente estar orando por vocês, eu queria que vocês olhassem aquilo lá que nós escrevemos para vocês. Olha lá, vocês são bem-vindos a essa família, vocês são especiais para nós, e nós amamos vocês de todo o coração. Podemos dar um abraço em vocês? Podemos dar um abraço? Antes e Andréia, passa o nome lá para eles, ajuda lá, Juliano. Aqui ó, vem cá, Gra, pega eles aqui pela mão aqui. Vocês que vieram aqui à frente, renovar esse chamado de Deus na sua vida. Eu quero fazer uma oração por vocês. Chega mais pertinho aqui de mim, se possível, para eu colocar a mão sobre a cabeça de vocês, se possível. Senhor, nós estamos terminando esse culto e essas pessoas vieram aqui à frente. São filhos do Senhor e às vezes com eles aconteceu o que aconteceu com Pedro. Pedro na caminhada ele deu umas tropeçadas, fez coisas que às vezes não deveria. Ele foi afetado por muitas dificuldades na vida e teve um dia que ele quis desistir. Mas o Senhor foi atrás dele e falou assim: Pedro, eu preciso de você. Eu preciso de você. E Deus está dizendo isso para você que está aqui na frente nessa manhã. Filho, filha, eu preciso de você. Eu quero contar com você. Nós vamos pescar muita gente. Olha, nós vamos lá no lixão. Deus está falando isso com você. Você vai comigo? Jesus, eu estou sentindo forte isso. Jesus perguntando isso para você: você vai comigo? Vamos comigo lá no lixão. Tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. E eu preciso de você. Jesus fala para você que está aqui na frente assim: olha, você é meu aluno, minha aluna. Eu vou te ensinar a transformar o que não presta em algo para o louvor e glória do nosso Deus. Você recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Você que não veio, vem cá dar um abraço nesses irmãos aqui. Você que não veio, vem cá dar um abraço. Nós estamos terminados, mas Deus te abençoe. Mas vem cá dar um abraço. Logo eu, pobre pecador, logo